Salve, gente! Coutinho do Golecast mais uma vez aqui com vocês. Antes de eu apresentar nosso convidado, a gente vai falar um pouquinho sobre o bronze da Rê. Para a mulherada, se vocês não acreditam que dá para ficar bronzeados e bronzeadas no inverno, procurem lá no Instagram o Bronze da Rê, que também lançou um iluminador agora. Chamem as meninas lá para garantir o seu. E também a construtora inovadora são especialistas em pré-moldados de concreto. Se tu quer construir a tua empresa, a tua loja, chama o pessoal lá da construtora inovadora também no Instagram. Dito isso, antes de mais nada, eu quero agradecer muito pelo doutor ter aceitado o nosso convite. Eu fico feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Estamos aqui então com o doutor Josemar Marquesan, neurologista pediatra ou neurologista pediátrico? Pediátrico, ou infantil. Ou infantil, então tá, só para eu não errar, né? Então, é neurologista pediátrico ou infantil. Doutor, então, mais uma vez, obrigado por aceitar e por trazer um pouquinho do seu conhecimento para a gente levar para as pessoas que às vezes não têm nem onde buscar. Então, a ideia do nosso podcast é esse. A primeira coisa que a gente sempre faz é, como o nosso convidado, a gente sempre tem um conhecimento dele um pouquinho mais raso, a gente pede para que, então, ele se auto-apresente, faça uma auto-apresentação. Então, o senhor fique à vontade, a câmera 6, né, Adriano? Então, o senhor, por favor, se apresente aí para o pessoal. Então, eu sou o Josemar Marquesan, né, sou neurologista infantil, né, eu também sou neurofisiologista clínico, que muitas pessoas não conhecem a especialidade e não sabem muito o que faz. Né, eu fiz a faculdade em Santa Maria e acabei vindo para Porto Alegre para fazer especialização em pediatria. Então, acabei fazendo a pediatria, acabei fazendo a neuropediatria, depois fazendo a neurofisiologia e acabei ficando por aqui. E o que acontece é que, muito guiado pelo professor Rudimar Ries, eu acabei fazendo meu mestrado, meu doutorado em autismo e acabei ficando em Porto Alegre. E há 2 anos, então, sou professor ali na URGS, no departamento de pediatria, atuo no Hospital de Clínicas. Atualmente sou o chefe da pediatria, né? E basicamente seria essa minha história, né? Assim, principalmente ligado ao TEA. Então, devido ao mestrado, doutorado, já atendo e acompanho crianças desde 2012. Então, um caminho até que um pouquinho comprido, assim, né? Então, de novo, muito feliz por estar aqui, né? Se eu puder contribuir, vou ficar muito feliz. Tu é natural de Santa Maria? Sou de Cruz Alta, mais interior ainda, terra de Érico Veríssimo. Né? Que legal. Cruz Alta drena muito para fazer faculdade em Santa Maria, né? Era a federal que a gente tem ali em volta. Né? Então, tanto que a minha ideia inicial, começo fora da vida, daí era voltar para Santa Maria, né? Mas ser professor lá, né? Então, mas a vida vai levando e eu fiquei aqui em Porto Alegre. Né? Que legal. Por que, agora uma curiosidade individual, né? Por que neurologia infantil? Por que a escolha? Sabe que foi uma coisa, mas tem uma questão que pediatria sempre quis. Tá? Sempre quis ser pediatra. Lembro, inclusive, que na faculdade, lá no 4º semestre, em Santa Maria, a gente tem uma divisão da semiologia, que é aprender a examinar, e a gente tem uma cadeira que é a semiologia pediátrica, que é aprender a examinar crianças. E eu lembro, na época, fui um dos poucos que fui lá comprar o livro. Não, eu quero ser pediatra. Né? Então, eu vim a faculdade inteira sendo pediatra. E quando vim ali para o Hospital de Clínicas, que é uma referência em genética no país, em neurologia no país, a gente até estava comentando previamente, né, que é a segunda residência mais antiga de neuropediatria no país, eu tive o contato. Né? E isso meio que foi natural. E quando eu vi, eu estava lá, estou lá então, desde 2013. Né? Então... E feliz fazendo isso e gosto bastante, assim. Que legal. Vamos entrar, então, um pouquinho mais no tema. Dá para objetivamente dizer o que é o autismo? Uhum.
um pouco complexa a pergunta, mas sim, o autismo, então, é um comportamento. Tá? Então, o autismo é um transtorno do desenvolvimento, né, de base biológica. Então, a gente sabe que, por isso que a gente fala, é neurológico, né, não é psicológico, não é causado por alguém, não é induzido por alguém. Então, é um transtorno de desenvolvimento de base biológica e que a gente define que as pessoas que têm esse determinado comportamento, que eu tenho determinados comportamentos que eu tenho que ter, a gente chama isso de autismo, né? Muito lá no passado, assim, nem tanto no passado, mas assim, 60, década de 70, um pouquinho antes, tinha uma ideia que o autismo era psicológico, né? Então que ele era induzido por questões do ambiente, tinha uma visão que isso foi caindo e a gente sabe, não, o autismo é neurológico, é biológico, mas a definição, então, ele é um comportamento. Então, tem as pessoas que têm um funcionamento, um comportamento dentro dessas características, a gente chama isso de autismo. Tá, e não é considerado uma doença? Ele é um transtorno do desenvolvimento, né? A questão toda é que ele tem um CID, né? Então, o CID é o Código Internacional de Doenças, okay, né? Certo. Mas o termo mais correto é um transtorno. Tá. Né? Então, porque ele é um funcionamento diferente do padrão, né? É um desenvolvimento, porque isso é um transtorno. Então, eu tenho um canal de desenvolvimento típico e médio das pessoas e essas crianças caminham, se desenvolvem de forma diferente. Mas se for estritamente pegar assim de forma técnica, né? Assim, então, ele está dentro do Código Internacional de Doenças, então, mas ele tem um número, mas o termo mais correto é chamado de transtorno. É um transtorno do desenvolvimento, não é uma doença tipo um infarto, um AVC. Né? Ele é diferente num contexto assim, mas a gente chama de transtorno é melhor. Eu ia te fazer uma pergunta que tu acabou respondendo, mas eu vou fazer a pergunta igual porque talvez possa ter passado desapercebido por quem vai assistir depois. Eu falo rápido, desculpa. Assim ou não, transtorno do desenvolvimento. Isso quer dizer que o desenvolvimento dessas pessoas não é igual o da média das pessoas. É isso? Por isso, transtorno do desenvolvimento. Exatamente. Então, esse cérebro não está se desenvolvendo igual à média do que a gente considera típico ou normal, né? Porque o que a gente fala típico são médias de comportamento, né? Se a gente tivesse outro comportamento, o típico era aquilo, né? Perfeito. E é por isso que a gente fala sempre que eu nasço autista, né? E o autismo, ele é um transtorno da infância, né? Ninguém vira autista aos 20, 30, 40, 50 anos. Eu posso já ter o autismo desde pequeno e eu só tive sintomas mais importantes de ser diagnosticado na fase adulta. Contudo, o autismo não inicia na fase adulta. O autismo é um transtorno do desenvolvimento. Ele é da criança. Eu posso sim ter uma criança com sintomas tão discretos e ela foi dando conta de evoluir, dar conta dessas questões e que só foi explodir ou ser percebido de forma mais clara lá na frente. Mas quando um neuroadulto ou um psiquiatra vai conversar com um adulto com suspeita de autismo, ele olha para trás e vê se já tinha sintomas lá. Se não, tu tem que pensar em outro diagnóstico. Tá? Então, muito engraçado, assim, porque como eu sou neuropediatra, meu limite de idade geralmente é 17, 18 anos, né? Mas colegas neuroadultos já falaram, eu já tive que ligar para o pai para conversar sobre a infância. O pai tinha 80 anos e o paciente tinha 50. Olha, eu falei, parece que é uma coisa que eu faço, né? Que é falar com o pai sobre a criança. Mas então, o autismo é do desenvolvimento. Ele inicia na infância, pode não ter sido detectado. Tá? Mas todo adulto com autismo, isso começou lá atrás. Senão, não é autismo. Ele nasce assim. Ele nasce assim. Não há nenhuma possibilidade de ele adquirir. Tem uma questão que a gente fala no nascer porque existe um caminho de desenvolvimento que vai evoluir para isso. Mas a gente sabe que sim, existe um componente ambiental. Tá? Mas ele não é tão determinante a ponto de eu não consigo transformar alguém em autista. Tá? Isso já está dentro de mim. Talvez o ambiente me reforce esse comportamento
e talvez esse ambiente me reduza esse comportamento, olha né? só que Mas então está dentro de mim, por isso que a gente fala que o autismo é genético. Então, Tá. e quando eu falo genético, porque é inato a mim, é dentro de mim, né? Tá. Então, mas, de novo, eu nasço com TEA, né? Seria, vamos lá, agora um leigo falando, tá? Seria como no caso em que o ambiente possa fazer com que uma muda Exato. nasça, Exato, isso? exato. Falando leigamente, Exato. assim. A muda tá ali. Sim. O ambiente pode Reforçar. regar essa muda Isso. para que ela cresça ou nunca regar Isso. para que ela não se desenvolva. Sim, isso. Mas está ali. Está ali. E daí também entra no potencial genético da muda, né? Se eu tenho uma muda pequenininha que vai dar uma árvore pequena, não importa eu regar que ela vai continuar pequena. E tem mudas que eu posso continuar podando e ela vai crescer igual. Então, por isso que é complexo. Então, eu tenho talvez uma criança que tem uma forte carga genética para evoluir para autismo e que independente do que tu fizer vai evoluir. Inclusive essas crianças muitas vezes não respondem ao tratamento. Tu investe muito em tratamento, ele continua grave, inclusive na fase adulta. E existem crianças que, vamos dizer assim, estão em cima do muro, que talvez se eu tenho um ambiente mais rico, mais estimulador, né? Por isso que as terapias precoces, eu consigo fazer com que ele vá por outro caminho, enquanto outro, se eu tiver um ambiente mais pobre, pouco menos estímulo, que a intervenção não foi precoce, o meu autismo vai ficar reforçado e mais grave. Então, não é tão simples assim. O ambiente ajuda a modular, mas tem a minha carga ali, o que vem de mim. Né? Mas, não sei se ficou claro. Sim, ficou claro. Não. Mas vamos lá. Se, por exemplo, eu tenho duas crianças com TEA com o mesmo potencial de muda, certo? Se uma tiver num ambiente melhor, vai crescer melhor. Em tese. Em tese, sim. Se pegar os dois com a mesma... Exato. Principalmente em crianças pequenas. Quanto menor, quanto antes o diagnóstico, melhor. Por conta da plasticidade do cérebro. Cerebral e dessa... o nosso cérebro tende a repetir comportamentos, né? E ele meio que apaga o que a gente não usa e reforça o que a gente usa. Tá. Então, seria a poda neural. Isso. Mas isso acontece o tempo todo, tá. né? O senhor me ensinou tabuada, né? E eu decorei as tabuadas ali e aprendi, fiquei um mês usando, fiquei 10 anos sem usar. Vou esquecer, claro. Né? Agora, se eu fico trabalhando essa tabuada todos os dias, a tendência é que eu lembre mais. Isso que é importante até para as famílias, assim, o cérebro é plástico a vida inteira. Tá. Né? Tem períodos que ele é mais plástico e tem períodos que ele é menos plástico. Tá. Se não houvesse plasticidade, a gente não ia aprender nunca mais nada. Tu não ia conseguir aprender a ir para casa, não ia conseguir lembrar o nome das pessoas. Só que no período mais precoce, então esse cérebro ele é mais plástico ainda e grosseiro isso, mas ele está menos viciado, menos... é mais fácil tu mudar esse comportamento. É como se pegasse um motorista que dirige há anos. Isso, com aquela... tem menos vícios, isso, menos... tá, né? Então, a resposta é melhor. Então, a ideia sim é que tu diagnostique precocemente e faça uma intervenção precoce. Tá. Só para a gente explicar sobre a plasticidade do cérebro, vai aqui um leigo de novo falando, Não, tá? Só para se eu tiver errado, por favor, me corrija, mas vamos lá. Seria como se eu pegasse uma argila bem mole e eu fosse moldar ela. Isso. Quanto mais tempo eu passar com essa argila aqui, menos maleável, menos plástica ela fica, menos eu consigo moldar. É uma forma de... Mais ou menos seria mais ou isso, menos né? isso. Então, quanto menor a criança for diagnosticada, mais a gente vai conseguir moldar esse cérebro A princípio, para sim. o aprendizado e o tratamento. Isso. Assim, leigamente, para quem exatamente. Não vai... Exatamente. Claro que quando a gente fala isso, a gente sempre está falando em estudos que usam médias. Sim, né? Na média. Tem aquela criança que mesmo pequena tu vai intervir e não vai evoluir bem, e vai ter aquela criança que tu vai fazer nada, vai diagnosticar tarde e vai ficar maravilhosa. Mas na média, e quando a gente fala das pessoas, a gente tem que usar médias. Sim. Né? Então, na média, banana é uma fruta que não faz mal para ninguém, para um alérgico mata. Perfeito, Né? tá. Então, na média, intervir precoce traz melhores resultados. Né? Então, Tá. a ideia, e é por isso que a gente bate muito no diagnóstico
precoce. Tá. E daí é uma questão que a gente pode depois conversar. Eu falo sempre diagnóstico precoce, mas não diagnóstico apressado. Tá? Então, tu intervir precocemente é uma coisa naquilo que tu está enxergando, mas também diagnosticar de forma equivocada e muito precoce, quando ele não está tão claro, também acha um desserviço. Então, diagnóstico precoce sim, intervenção precoce sim, diagnóstico apressado, rápido, sem olhar essa criança com calma, não. Perfeito. Porque a gente sabe que os sintomas do autismo estão presentes em todas as pessoas, né? Então, poucos sintomas autistas são comuns em todo mundo. O que não é comum é ter muitos sintomas autistas. Geralmente só tem nos autistas. Sim. Né? E diagnosticar apressadamente seria como se tu carimbasse, né, aquela pessoa. E aí, desfazer agora aqui um diagnóstico é complicado, por exemplo, digamos que alguém fez um diagnóstico apressado e depois como é que se desfaz esse diagnóstico? É possível fazer isso? É possível. Num sentido que é um pouco mais técnico, assim, Tá. mas quanto mais precoce o diagnóstico, existem estudos assim sobre persistência do diagnóstico. Tá? Então, a gente sabe que, eu não sei se já escutaram que antigamente falava, só pode dar o diagnóstico aos 3, só pode dar o diagnóstico aos... sim. Por quê? Primeiro, eu não consigo avaliar determinadas características que são necessárias para dizer que essa pessoa tem autismo em crianças muito pequenas. Um exemplo, se tu perguntar assim, essa criança de 6 meses não caminha. Tá tudo bem? Ela não caminharia nessa época. Sim. Então tem algumas habilidades cognitivas que só vão aparecer mais tarde e vão me permitir só que eu enxergue esse autismo mais tarde. Tá? Mas o que a gente sabe? Que em torno dos 2 anos, tá, 90% das vezes que eu achar que a criança fecha os critérios para autismo, esse diagnóstico, 90%, vai se manter para toda a vida. Então, me dá uma segurança em diagnosticar. Claro. Em torno de 10%, talvez essa criança vai ir perdendo essas características e tu vai dizer que ele não é mais autista. Nós vamos entrar em questões filosóficas, Tá. porque se diz que, no momento que eu faço o diagnóstico, esse diagnóstico é para sempre. Sim, Mas a questão é essa, é que talvez 10% possa ser algum outro transtorno do desenvolvimento que naquele momento parecia. Tá. E aí que é a questão, quando eu faço um diagnóstico muito precoce, 1 ano e meio, 1 aninho, eu corro mais risco de diagnosticar errado. de estar entre esses 10%. E quando eu vou em direção aos 4%, por que quando a gente fala na epidemiologia do autismo, a gente fala na epidemiologia dos Estados Unidos, que é o CDC, que é 1 para 31 hoje, aos 8 anos. Por que aos 8? Eles falam, geralmente com 8, todo mundo que era para ter autismo já vai estar diagnosticado. Né? Então, quanto um pouquinho mais tarde eu faço o diagnóstico, esse 90% que eu estou falando, que aos 2 aninhos eu faço, vira 95, 98. Então, no consultório, pelo menos no meu, particularmente, eu explico para as famílias. Teu filho é pequeno, hoje, nessa consulta, ele fecha critérios, mas, como ele é muito pequeno, eu tenho que continuar olhando, ver se isso vai persistir ou não. Né? E o inverso é verdade. Vem uma criança de 1 ano e meio, 2 anos comigo. Né? Olha, ele tem alguns sintomas de autismo hoje, e eu tenho que ver se daqui 6 meses, 1 ano, os outros sintomas não vão aparecer, porque eu preciso que o cérebro vá desenvolvendo. Daí que eu falo, intervenção precoce sim. Então, eu não estou dizendo para a família aqui de certeza que ele tem autismo, mas a queixa mais comum é não falar, mas não vou ficar esperando se ele vai falar ou não. Eu começo a tratar o que eu enxergo, né, que é o atraso de fala, verbalizo que o contexto parece autismo e começo a tratar. E depois eu reviso. Já há intervenção. Já há intervenção. Claro, isso é importante. Intervenção ainda precoce, que não haja o sim. diagnóstico ainda. Isso. Porque, de qualquer forma, eu posso estar diagnosticando um atraso de fala, que é outro transtorno. E, às vezes, eu falo para as famílias, a gente tem que entender que existem vários transtornos do desenvolvimento. Por vezes, alguns são muito entrelaçados e parecidos, né, que difícil de diagnosticar. Às vezes a criança tem mais de um. E, às vezes, até eu falo, quando eu digo que teu filho, às vezes, não tem autismo, não estou dizendo que ele não tem nada.
Ele pode ter um transtorno de fala, ele pode ter um transtorno de linguagem, ele pode ter um TDAH. Então, existem outros diagnósticos que a gente tem que parar para pensar. E, às vezes, quanto menor a criança, é um pouco mais nublado isso. Então, se quando tu fala em autismo em alguns pacientes pequenos, tu tem que verbalizar para a família que talvez tu tem que confirmar isso a médio prazo. Claro. Né? E aí que entra também a intensidade de sintomas. Então, tem crianças que entram no consultório com 2 anos e meio que eu tenho certeza absoluta que tem autismo. Né? E tem outras que, olha, parece que tem algumas coisas, eu preciso acompanhar, eu preciso confirmar. Então, também se modular essa... E a família entender, né, esse contexto. Né? É a persistência diagnóstica. Falei demais, né? Não, desculpa. tá ótimo. Né? Aqui a gente está aqui para mais escutar, na verdade, do que falar. Existe algumas crianças que eles vêm com um desenvolvimento típico e na primeira ou segunda poda neural é que aparecem os sintomas. Dá para explicar primeiro o que é poda neural para o pessoal que vai assistir entenda e aí explicar esse contexto de que na primeira ou na segunda poda neural o sintoma fique mais forte. Sim. Né? Quando a gente nasce, né, o nosso cérebro ainda não está pronto. Né? Então é por isso que a gente não tem as habilidades de uma criança, não tem as habilidades de um adulto. Então é um pouco complexo, isso tem pessoas que só estudam esse neurodesenvolvimento, mas grosseiramente assim, o cérebro desenvolve e cresce demais, né? Chega um ponto que ele diz, olha, tem coisas demais aqui dentro, então eu preciso dar uma limpada nisso, né? Então o que acontece? O cérebro vai lá e poda o que está sobrando. Literalmente faz apoptose, são vias que desaparecem, são neurônios que vão sumir e ele enxuga de volta. É bem bonito, inclusive, as imagens de microscópio, de pré e pós-poda. Né? E aí que a gente fala assim, que se eu quero que essa criança fale e as vias da fala não estão sendo utilizadas, numa poda, isso não é tão simples assim, tá? Mas eu tenho uma chance de podar essa área junto. Eu não estou usando. Sabe, tem aquele filme Divertidamente 1. Sim. Tá? Tem uma hora que eles estão caminhando dentro do cérebro e eles estão numa sequência que tem todos os presidentes americanos e tem um cara com um aspirador. E daí ele está aspirando e diz, só cai na prova o primeiro e o quinto presidente, vamos apagar o resto. Tá fazendo a poda. Olha que tá fazendo a poda. Então ele vai deixar o que é importante. Né? Então, nesses momentos, eu quero que ele pode o que não vai ser usado. E não o que vai ser usado. Né? E tem sim uma parcela de crianças que fazem essa primeira infância com comportamento adequado. E daí que também tem que cuidar, assim, todo mundo faz poda neuronal. Quer dizer, eu escuto, não, é a poda neuronal que trouxe o autismo. Não, né? Inclusive, tem estudos mostrando que essa poda no autismo não é bem feita. Tá? Tem estudos mostrando que o volume cerebral da criança com autismo é maior. Olha. E é por isso que, de maneira geral, crianças com autismo têm a cabeça maior que a média. Então, a grande maioria das crianças tem macrocrania. Tu vai medir. Então, tanto que tem, assim, no consultório, tô suspeitando, mas essa cabecinha ela é maior que a média. O diagnóstico de autismo é pelo comportamento, não é pelo tamanho da cabeça. Sim, mas já me alerta. Então, parece que a poda não é bem feita e eles têm mais massa encefálica do que a média. Então, tu vê, não foi um exagero que podou mais áreas. Na verdade, errou onde ia podar. E sobrou mais tecido. Né? Mas é a função. Então, todo mundo faz poda e a poda não é a causa, em tese. Então, porque às vezes eu escutei, não, é na poda que vai... Mas sim, existem crianças que fazem uma regressão do desenvolvimento, e essa regressão, em média, em torno dos 18 meses. Né? Então, tem casos muito claros assim, de crianças com vídeos ativas, olhando, interagindo, começando a verbalizar, e um mês depois a criança não responde mais ao nome, a família chama. Né? Tanto que isso é complexo que... às vezes no consultório vem uma criança pequena, sei lá, 1 ano e meio, porque teve uma crise epilética, uma crise febril, ou a cabecinha torta. Sim. E o pai diz, Josemar, ele tem autismo? Eu disse, não, neste momento
eu não vejo nada para autismo. Mas ele tem menos de 3 anos, né? Qualquer criança abaixo de 3 anos, eu posso ter uma involução. Então, certeza absoluta, hoje, neste momento, eu não vejo nada. Mas a gente sabe que podem ter regressões, né? Então, existe sim uma parcela de crianças que vêm e regridem. Assim, para deixar claro, se eu entendi bem, essa criança que, na verdade, não é a poda que vai causar o autismo. A poda, talvez, todo mundo vai ter. Até todos nós temos podas neurais, porque existem coisas que a gente não utiliza no dia a dia. Só que essas são mais intensas mesmo, essa que é em torno de 1 ano e pouco, e outra poda neural, também ali pelo 7, 8 acontece, mas uma importante que vai acontecer também é na adolescência. Sim. Só que essa poda neuronal, ela fica mais na região anterior, aqui no frontal, né? E daí por isso que o frontal, essa região anterior do cérebro, ela é que controla muito nossas emoções, nosso comportamento. Ó, tô sentado conversando contigo, meu frontal tá mandando eu ficar parado. Então, quando tá acontecendo a poda ali, o que acontece com o adolescente? Impulsivo, gritando, tudo é horrível, rouba carro, foge, usa droga, sabe? Por quê? Porque o freio dele está sendo reformulado. E daí ele sai da adolescência, a poda neuronal termina, matura o frontal e ele vira o adulto. Então ele estava vindo controlado, se descontrola e volta a controlar. Isso, né? Por conta da poda e maturação do frontal. Né? Então não é só lá na infância que acontece a infância precoce. Né? Mas aí a poda pode, na verdade, só evidenciar o que talvez ainda não tivesse tão evidente. A gente pode dizer isso? Nesses casos que a criança... E a poda também tem estudos achando que talvez a poda em alguns seja ineficaz. É que isso que é um pouco complexo, assim. A gente não sabe o que causa o autismo. Pois é. Né? E os estudos, eles são inconsistentes. Não estou dizendo que eles são ruins. Então, eu tenho um estudo que é feito e descobre que a amígdala nós temos uma amígdala cerebral, é pequena. Aí se faz um outro estudo em outro lugar, a amígdala das crianças com autismo é maior. Então, a gente não tem muita consistência. E é por isso que às vezes eu não consigo ter exames que diagnosticam. Vou fazer uma ressonância que me ajuda a diagnosticar autismo. Mas na ressonância, uma eu acho o corpo caloso normal, outro o corpo caloso. Então, existem, na verdade, o que a nossa ideia é que talvez para essa criança tenha sido um problema na poda, no outro uma questão genética, no outro uma coisa que a mãe usou na gestação. Então, são múltiplas causas que me levam... Por isso que o autismo é comportamental. Então, eu tenho múltiplas causas que me levam a ter um comportamento que a gente chama de autismo. Mas talvez a causa biológica que leva esse comportamento é múltipla. E é por isso também que é pouco provável, não estou dizendo que é impossível, que eu encontre um tratamento para todos os autismos. Se eu tenho 1000 causas, talvez eu tenha que ter 1000 tratamentos. Mas o que é a base do tratamento do autismo hoje? Terapia comportamental. A terapia comportamental independe da causa, porque ela trata o comportamento. Perfeito. Então, por isso que eu trato com terapia todo mundo, independente da causa. Mas para tratar a causa, eu tenho que encontrá-la. Então, hoje eu faço tratamento para o comportamento. Né? Claro. Eu gostaria, meu mestrado, meu doutorado, foi tentar buscar, que se 1% das crianças com autismo, a causa é isso, e que eu consiga reverter, eu já consigo tratar 1%. Né? Então, é por isso que essa visão um pouco mágica que a gente tem às vezes que determinadas substâncias ou fármacos ou tratamentos vão reverter todos, gostaria que fosse real e que se encontre, mas biologicamente falando, às vezes eu posso ter 100 crianças com autismo e autismo ser causado por 100 coisas diferentes. Claro. Então é um pouco complexo. Tá. É importante que se fale isso porque às vezes quando, eu imagino, né? Quando os pais têm o diagnóstico, eles talvez recorram a qualquer primeira, reação meio que impulsiva. Sim. É recorrer a qualquer um. Sim. E não procurar, às vezes, o neurologista pediátrico, por exemplo. Sim. Que seria a pessoa mais indicada para... Psiquiatra infantil, psicólogo, né? Mas alguém que faça desenvolvimento, né? Então... Tá, em relação a isso, olha só. As crianças típicas são aquelas que crescem
dentro de uma média que a gente considera adequada. Ok? Isso. Tá. Os atípicos, as crianças com autismo, elas são aquelas que têm um comportamento diferente da média. Isso. Mas entre elas não há um comportamento igual, né? Não. Cada um é muito subjetivo de cada indivíduo, né? Sim, mas... e é por isso que a gente não sei se tu entendeu o que eu quis perfeito. dizer. Cada criança com TEA... É tanto que esses pais... Pô, mas esse tem autismo, esse aqui também... Esses não tem nada a ver com o outro. Isso. Só que são manifestações diferentes dos mesmos critérios. E essa que é a grande questão, né? Quando eu faço... Porque o que é o autismo? O que é a característica do autismo, né? São dois grandes pilares de características, que é o pilar A, o critério A, que são sintomas de comunicação e interação social. O pilar B é rotina, estereotipia, interesse restrito, apego à mesmice e alteração sensorial, né? Só que quando eu vou diagnosticar autismo, eu tenho que ter tudo, tá? Só que talvez a minha rigidez seja comer a mesma comida todo dia e a tua seja usar a roupa, mas as duas são rigidez. Então o comportamento flutua. Então eu sou hiperfocado em máquina de lavar e o senhor em selos, né? Então, mas tudo é hiperfoco, né? Então, eu não falo e o senhor fala, mas o senhor não consegue interagir comigo direito, não gosta dos meus assuntos, prefere ficar isolado. É falha de interação da mesma forma. Então, eu flutuo nos tipos de características, mas tem que estar ali dentro esses itens, né? Sensorial, eu posso... Um pode ter alteração de não conseguir tocar em alguma coisa e outro de escutar. Mas tudo é alteração sensorial, né? Então, para eu diagnosticar, eu tenho os critérios. E às vezes é isso que é difícil mesmo. Interpretar esse comportamento e ver se ele entra nesse critério, né? E às vezes é difícil também para as pessoas entenderem que as crianças são claro, múltiplas e os adultos, então... É verdade, assim, às vezes até fica um termo clichê, mas nenhum autista é igual ao outro. Sim. Né? Então, assim... Por isso também o tratamento é individualizado. Exato. Tem que ser, não existe uma fórmula, né? Não. Eu posso te dizer porque a gente acompanha o Tobias em casa e cada um é um. E às vezes um dia ele responde melhor do que o outro. Exato. Talvez um dia ele esteja com mais vontade de uma coisa e menos de outra. Então é muito individualizado, né? O que eu falo para as famílias, assim, então, tá, diagnostiquei. Aí agora, Josemar, a gente vai identificar nessa criança o que atrapalha a vida dela e que impede ela se desenvolver, né? E baseado nisso, a gente deveria montar, então, a nossa intervenção. E é por isso que talvez alguma criança, tem que fazer fono, ou tem que fazer psico, ou tem que fazer terapia ocupacional, talvez essa criança tenha que fazer 10 horas, ou tem que fazer 2. Então, o meu desenho do tratamento é baseado no que essa criança precisa, né? E aí que entra as classificações. Quanto mais coisa eu tenho que fazer por ela, maior é o nível. Quanto menos coisa eu tenho que fazer por ela, menor é o nível. Mas o senhor falou uma coisa que é perfeita. Individualização, tá? E eu tenho muito medo quando colocam as crianças num saco de gato, assim, no sentido que, assim, todo mundo sai com a mesma receita, todo mundo sai com a mesma carga horária de terapias, né? E isso demanda... quando eu falo em terapia, tá, eu falo em recurso. Tá, perfeito. Tá? Recurso da vida dessa criança. Ela tem que brincar, tem que ir pro futebol, tem que ficar em casa com o pai e com a mãe. Então, recurso do tempo dela, recurso de tolerância, porque tem criança que vai tolerar mais terapia, outras não. Recurso da sociedade e da família, de tempo, do trabalho dessa família, dinheiro, né? Então, eu fazia uma atividade, uma terapia que talvez não precise tanto, eu estou desperdiçando recursos dessa família, tempo da criança, né? E também a gente sabe que quando eu falo recurso da sociedade, eu não tenho terapeuta para tudo, né? Sim. Então, assim, eu falo para as famílias, não adianta às vezes eu dizer que tu tem que fazer TO todo dia, se tu mora numa cidade que não tem TO. Perfeito. Eu preciso usar os recursos. Então, são recursos, são recursos que tem ali, e recursos num conjunto. Só que o que é o mundo ideal? Que eu possa ter os recursos suficientes que cada criança precisa.
Sim. E umas vão precisar mais, outras menos. Só que quando eu faço a menos numa criança, eu estou tolhindo talvez um desenvolvimento, né? E nesse contexto, e principalmente quando eu falo em SUS e planos de saúde, se eu estou exercendo recursos desnecessários nessa criança, a outra do lado está perdendo, né? Claro. Porque são finitos, Sim, né? sim. Então, a individualização e a reavaliação contínua do tratamento é o pilar do diagnóstico, do tratamento, perdão. Sim. Né? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Digamos que que uma família sem recurso Uhum. vai nos assistir. Aham. E ele tem uma criança com TEA. Perfeito. E ele não vai conseguir dar todo o suporte que essa criança precise, pelo menos o suporte terapêutico, aquele que precisa pagar ou não vai, sei lá, não conseguiu no SUS. Sim, tá? perfeito. Qual seria, existe um tratamento que, bom, esse precisa ter, ou que seja, digamos, mais fundamental para a criança, para que pelo menos, bom, não consigo pagar fono, pagar TO, pagar psicólogo, pagar fisioterapeuta e tal, mas eu vou conseguir. Sim. Qual seria? É possível? O que está mais atrasado ou o que traz mais prejuízo. Perfeito. Cada criança vai ser um. Exato. Eu sou um pouco crítico, assim. Por coincidência, até no Hospital de Clínicas a gente fez nesse ano a jornada de neuropediatria e a minha palestra foi sobre carga horária de terapia no autismo, né? E o que eu falei para as famílias, assim, que por causa do recurso, né, eu tenho que investir no que mais me atrapalha, né? Então, o mundo ideal, eu preciso de físio, fono, TO, psico, tá? Neste momento, o que traz mais prejuízo para essa criança? José Mário, acho que é a fala, gasto dinheiro com fono, tá? E tem uma questão também que a gente tem que falar e que o que a gente fala assim é oportunidade, né? Assim, as crianças com autismo ou sem autismo têm que ter oportunidade de desenvolver, né? E a gente muitas vezes acaba vinculando essa oportunidade de desenvolver só aos terapeutas, tá? E qualquer texto internacional fala que entre o tratamento ideal para uma criança é envolver a família, tá? Para que essa família também permita o desenvolvimento dessa criança. Não é nenhuma ou duas vezes que chega no consultório uma criança que faz fono 2 vezes por semana, a família com menos recursos, a criança precisa ter mais, a família trabalha um monte para pagar fono, tá? Chega em casa, passa o dia inteiro na TV. Vocês estão queimando dinheiro? Tu tá gastando para ficar 2 horas com a fono, mas em casa ela não está sendo estimulada. 2 horas vão ser suficiente ou vale mais aquelas 5 horas de TV por dia? Desliga a TV e vai brincar com ele, vai levar para o pátio. Claro que a gente tem que entender que isso é uma coisa, de novo, na média. Né? Josemar, se eu for brincar no pátio, não trabalho, se eu não trabalho, não tenho como botar a comida em casa. Então, a gente sempre fala num contexto geral, mas o que eu estou falando, a gente não pode levar para o... Sim, vai depender dos recursos. Para o específico, né? Mas, se ela está em casa vendo TV, deve ter alguém em casa também. Quem é que está cuidando? Então, e isso sim, você tem vários trabalhos mostrando que a família entrando, inclusive, tu reduz custo, assim, porque a família aplica nessa criança estratégias que ajudam a desenvolvê-la, né? Inclusive, a gente acredita muito, e eu acredito nisso, que parte da carga horária da terapia deveria ser esse profissional orientar a família de como agir com essa criança e como continuar o estímulo em casa. Devia ser parte da porque terapia. Tu reverbera aquilo ali, né? Então tu reverbera e tu trabalha. E a família tem que se instrumentalizar, né? Então, quem é que vai estar no restaurante quando a criança tem uma desorganização? O pai e a mãe. Se o pai e a mãe são leigos, entre aspas, vai só piorar. Então, por isso que a família tem que ser instrumentalizada para esses eventos, mas também para manter o estímulo, né? O tratamento ele é multidisciplinar. Multidisciplinar, complexo, individualizado. E a família faz parte. Faz parte. É uma das disciplinas também. É uma. Né? Talvez a mais importante. Sim. Porque a criança fica mais tempo, provavelmente, dentro da família. Exato. A questão que é verdade que no nosso país as pessoas dizem que o brasileiro não trabalha, mas o brasileiro trabalha um monte. Né? Então as pessoas passam o dia inteiro trabalhando, né? Então a gente vê que fora, né, em sociedades
mais ricas, digamos assim, as pessoas têm mais tempo em casa, então... E daí a gente entra muito nisso, olha, Mário, eu não tenho porque é verdade, né? Eu tenho que pagar conta, eu tenho que pagar a fono, eu tenho que pagar a comida da criança, a escola, né? Mas o ideal, sim, que a gente fosse um multiplicador disso, né? Um multiplicador em casa, em outros ambientes, e que a família fizesse parte desse... E por vezes pode ser coisas muito simples, como desligar a TV, ir passear no parque, montar um quebra-cabeça, jogar bola, né? Então, tu está dando a oportunidade dessa criança desenvolver. Sim. Josemar, para o papai e mamãe novo, tá? Qual seria, assim, os primeiros sintomas para que eles entendessem que talvez fosse bom procurar um neurologista? Sabe, para ficar assim, tá acontecendo isso e tal. Sim. Na criança... O que chega, a literatura bate bem com o consultório, por isso que os estudos na média ajudam, né? A principal queixa da família é atrás da fala. Tá? O que chega no consultório é que meu filho não está falando. Mas aí quantos meses a criança já tem? Isso, geralmente é 1 ano e pouco. Tá? Porque a criança em média começa com 2 ou 3 palavrinhas, 1 aninho. Tá? Josmar, quero coisas mais precoces. Né? Só quero deixar assim, a gente chama isso de red flags, tá? Red flag é uma bandeira vermelha. Esse bebê tem que ser olhado. Um alerta. Um alerta, tá? Então, porque senão a parte boa que a gente tem falado muito de autismo. Sim. Isso é maravilhoso porque a gente diagnostica mais fácil, mais precoce, a gente inclui mais acessibilidade. Mas a gente às vezes também tem um certo terrorismo, tá? E tem famílias que estão muito ansiosas com isso. Então, red flag, converse com o seu pediatra, fale com a psico, então vai tirar, mas porque volta e meia no consultório, eu estou aqui há 6 meses pensando nisso. Tá? Então, assim, sim, red flag, a gente tem que olhar essa criança com mais calma, mas boa parte dos red flags somem. Tá? Então, um deles é o bebê não olhar para a mãe durante uma amamentação. Né? Então a gente sabe que o nenê quando nasce a visão do nenê é curta, tá? Mas a natureza é sábia. O nenê quando nasce enxerga em torno de 30 a 40 centímetros de distância. Exato. Olha Sei o rosto da mãe. Né? Então é um nenê que olha menos. Às vezes bebês que a gente tem muita dificuldade de acalentar. Então nenês muito irritados, que choram muito. Né? Ao contrário, bebês que não toleram ser pegos, que não gostam de ficar no colinho, querem ficar só no berço. Que é bem o contrário do que olha. Né? Preferir objetos a rostos humanos. Tá? Então, tu vai na frente do nenê e ele fica olhando para a luz, ele fica olhando para o ventilador, para uma bola. Se é novo, todo nenê vai olhar. Mas consistentemente ele prefere olhar para as coisas. Né? Em casa, a lâmpada está sempre no mesmo lugar. E ele está sempre olhando para lá. Né? Então, não ter o sorriso social. Então, né, geralmente um bebê já tem sorriso social aos 2 meses, né, a termo, né? Sim. Não prematuro, né? E tem outros sinais indiretos, assim. Então, chamar pelo nome, ele não olhar, né? Principalmente não. Geralmente o nenê já tem uma noção de nome após os 6 meses, tá? Então também, que a gente tem, por isso, não, mas o meu tem 3, não responde ao nome. Calma, ele não tem capacidade ainda de responder ao nome. Geralmente depois dos 6 meses. Vai pegar o nenê do berço, né? A tendência do nenê é de olhar e levantar a mãozinha. Se o nenê não faz isso, fica parado, né? Por incrível que pareça, ser sociável demais é uma falha social. Olha a loucura que eu tô falando, tá? Bebê pequeno, em torno de 1 ano, tem que ter medo que ele não conhece. Então, o nenê que vai com todo mundo, talvez ele não saiba a diferença do pai e da mãe de uma outra pessoa. Então, bebê sociável demais, pode ser só que ele vai ser advogado e vereador, tá? Eu brinco com a família, ele é só dado. Mas, e é por isso que eu sempre falo, é o contexto, o conjunto, não é um item, tá? Mas um bebê que às vezes não estranha no consultório, que daí é o inverso depois. Ali pelos 2 anos eles começam a entender que o pediatra é amigo dele, quem ele conhece e quem não, e eles param de chorar, né? Se continua chorando muito, né? Então,
Mas ser sociável demais nessa fase pode ser também um sintoma precoce, né? E é claro que aí vem as questões dos comportamentos, né? Então, ficar só... É que todo neném, quando descobre a mão, olha, né? Sim. Mas tu vê que a criança fica só olhando a mão, ou repetidamente só... Tu dá uma mamadeira, né? E daí fica analisando. É novo, ele vai analisar, mas tu vê que isso se mantém, né? Pode ser um sinal precoce. Mas, de novo, sinais precoces, isolados, tu só vai acompanhar, tu vai avisar o pediatra, não é para surtar e sair correndo. Esses eu acho que são os principais antes de 1 aninho de idade. Tá. O bebê tem Estereotipia? Ou não? Ainda. Assim, a estereotipia, ela tende a surgir mais tarde. Tá? Mas eu posso ter estereotipia com 1 aninho, com 1 ano e meio, né? Mas essa que é a grande questão. Não é incomum a criança vir para o neuropediatra com a falha social, não estou falando, interagindo, e tu vai ver, não tem os sintomas B, não tem apego à rotina, não tem estereotipia, e tu começa a acompanhar e dali 6 meses surge. Então a gente sabe que isso pode acontecer, que eu falei, olha, hoje não fecha diagnóstico completo, mas tem um sinal, vou tratar. Na volta tem o fecha diagnóstico, perfeito, né? Porque eu sei que pode aparecer. Né? Os critérios estão no DSM-5 5TR atualmente, que é o revisado. É o revisado. É. Tá. Eu sei que tem que ter 3 de uns. Tem que ter. Como é que funciona? Isso, tem que ter 3 de 5, depois. Isso, então do item 1, tu tem que ter todos. Perfeito, isso, tá. Que é o A. Isso. Do item B, tu tem que ter 2. Tá? E existem os outros itens, tá? Que é o C, D e o E. Tá? Um deles é ter iniciado na infância. Senão, sim, perfeito. É que as pessoas esquecem desses itens. Exato, porque daí parece que tu tá ali, tu tá fechando os critérios, mas não tem na infância, então não é. Isso. Tá. Ou não foi diagnosticado. Ou não foi Passou batido, que perfeito. pode, tá? Principalmente nos casos leves. Tá. Ser persistente e trazer prejuízos. Não, isso eu falo todos os dias, assim, não existe transtorno sem prejuízo. Perfeito. Às vezes o prejuízo não é funcional, né? Mas ele é psicológico. Pode, mas é pessoa. prejuízo. É prejuízo, é prejuízo, né? Eu falo para, por exemplo, a questão social, eles falam, mas esse cara aí não é autista, ele está no meio de todo mundo. Mas se para ele estar no meio de todo mundo, ele está sofrendo, angustiado, ele tem prejuízo. Então, tu pode pontuar. Isso, perfeito. Né? E o outro item é desde que outra patologia não explique melhor o que está acontecendo. Que as pessoas também, por vezes, esquecem. Então, por exemplo, às vezes eu tenho crianças que têm atraso de fala, interagem menos, fazem uma que outra estereotipia, mas claramente o diagnóstico dela é uma deficiência intelectual. Então, se a deficiência intelectual explica melhor o comportamento, essa criança não deveria ganhar o diagnóstico de autismo, apesar de que eu posso ter os dois. Né? Sim. Então, o autismo tem que ser a coisa que melhor explica aquele comportamento. Né? Porque senão tu pode errar. Outro exemplo. Uma criança com paralisia cerebral. Uma criança com paralisia cerebral, um nível mais importante, geralmente é uma criança não verbal, que interage pouco, né? Geralmente são crianças com questões comportamentais e com alterações de movimento, né? Sim. Essa criança tem autismo? Não. Esse comportamento é explicado pela paralisia cerebral. Ponta de pé, né? Ponta de pé na paralisia tu tem. Inclusive tem pacientes com... né, muito comum com ponta de pé, né? Caminhar na ponta do pé então, até não necessariamente caminhar na ponta do pé vai ser o autista, pode ser um outro. Não, até os 5 anos todo mundo caminha na ponta do pé. Né? Caminhar na ponta de pé é normal, principalmente quando a criança começa a caminhar. Muito normal. Né? Inclusive, existe pacientes com, a gente chama de quileo idiopático, que é uma pessoa que só caminha na ponta do pé. Né? Mas na paralisia cerebral eu posso caminhar na ponta do pé, nas doenças neuromusculares a gente pode caminhar na ponta do pé. Por isso que eu tenho que ter o resto. É um conjunto. É o conjunto. Não é um critério não específico. Um critério todo mundo tem. É verdade. Um critério todo mundo tem. Olha né? só. Então, isso que a gente tem que cuidar. Então, e de novo, tu tende a ter
naquele critério em mais componentes. O que eu quero dizer assim, na média, se eu sou rígido para comer, eu sou rígido para me organizar. Então, é menos comum no paciente que tem autismo, por exemplo, que eu só tenha uma característica da rigidez. Então, eu tenho uma criança com atraso de fala e caminha na ponta do pé. Tá, mas ele não tem mais nenhuma outra estereotipia, nenhuma outra rigidez. Ele não é tão comum. Tá? Então, tu tem que tomar um pouco mais de cuidado para pontuar esse critério para diagnosticar. Mas e até eu quero deixar assim, ó, ponta de pé não é do autismo, tá? É comum no autismo, só que no autismo é uma estereotipia. E eu posso ter ponta de pé porque eu tenho uma lesão muscular do tendão. Essa ponta de pé é muito comum na criança que está caminhando, iniciar a caminhar. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E, às vezes, a gente tem dificuldade. Por isso que eu falo que se fosse simples não era complicado, né? Sim. Que tem casos que, olha, eu não sei se esse comportamento eu consigo... Quantas vezes as crianças veem que a família relata, ele tem restrição alimentar, escreve a restrição alimentar para mim. Isso não é restrição alimentar. Porque é uma pessoa leiga, sim, né, que está interpretando um sintoma. E esse é o meu papel. Perfeito. Né? Perfeito. Assim como se eu olhar um pilar num prédio, eu vou saber se esse pilar vai derrubar, vai cair, se é bem feito. Eu não tenho essa capacidade técnica. Né? Então, a gente tem que olhar os sintomas, interpretando-os e tentando encaixar. E, de novo, sintomas isolados não fazem o diagnóstico. Tá. Né? Então, assim, nem toda criança que caminha na ponta do pé vai ter autismo. Acho que até a maioria não vai ser. Tá. Mas todo autista vai caminhar na ponta do pé? Isso é importante também, né? Exato. Porque, como a gente falou, dentro dos critérios de estereotipia, ele pode ter outras. É, porque quando tu falou que era uma estereotipia, eu pensei que então não poderia ser outra. E não caminhar na ponta do pé. E aí me veio então, essa questão de que talvez então nem todo caminho na ponta do pé seja outra estereotipia. Exato. E ainda existe um outro caminhar de ponta de pé que é um pouco diferente, mas é aquela criança que tem alteração sensorial e vai caminhar na ponta do pé só quando ela encosta em coisas que ela não tolera. Vai na praia, ponta de pé. Vai na grama, ponta de pé. Aí tá correndo no ginásio, no tapete de casa, não faz. E quando é estereotipia, geralmente tu vê que quando ele vai correr, quando ele tá feliz, quando ele dá um pulinho na ponta do pé. Né? E às vezes até é diferente. A mãe, mas essa ponta de pé tu acha que é mais estereotipia ou mais sensorial? Dependendo do caso, eu não sei. Né? Mas a gente consegue, é que nem restrição alimentar. Eu posso ter restrições alimentares por questões sensoriais. O cheiro eu não tolero, me dá náusea. A textura na minha boca me dá náusea. E eu posso ter restrição alimentar porque eu sou rígido e eu só como coisa branca. São coisas com duas restrições alimentares por causa diferente. Né? Só que a alimentação a gente tem que cuidar porque existem transtornos alimentares da infância, fora do autismo, né? E a gente sabe que tem períodos que a criança come mais, come menos, que a gente até brinca o chato para comer, né? Sim. Então, assim, eu já peguei, quando a gente não conta o santo, a gente pode falar de famílias assim, o meu filho tem restrição alimentar, tá, me conta, ele não come alface. E o que mais? Não, ele não come alface. Mas para essa família, isso era considerado restrição alimentar. Se eu não pergunto, talvez eu ia pontuar restrição alimentar. Sim. Não comer alface, falar de novo, na infância muitos nunca aceitam. E todo mundo tem direito de não gostar. Eu não gosto de beterraba, tá? Sim. Como, mas eu não gosto. E tá na lei, eu posso, né? Perfeito. São perfis, né? Sim, olha só. Nível de suporte. Perfeito. 1, 2 e 3, certo? A criança, no decorrer da maturidade, pode mudar o nível de suporte? Pode. E aí vai depender do tratamento? O tratamento e ela também pode aumentar o suporte. Pode aumentar também. Então eu posso ser aquela criança que não era verbal e precisava de ajuda o tempo todo, era um nível 2, e agora é verbal e precisa de pouca ajuda, ela agora é um nível 1. Na verdade, a ideia do autismo, né, eu sempre falo, não é desautistar ninguém. Tá? É permitir que essa pessoa tenha uma vida plena, independente e feliz. Tá? Então, só que para isso eu tenho algumas... E é por isso até que eu separo um pouco o que é o autismo na infância do que é o autismo na fase adulta. Tá? Se eu tenho um autista adulto, tá, que é um médico,
ganha o dinheiro dele, tem a vida dele, é casado, ele tem os sofrimentos, tem as dificuldades, mas ele tem uma vida plena, né? Quando eu pego um pitoco de 1 aninho, 2, eu não tenho certeza que ele vai ser um adulto independente. Então a minha preocupação é muito maior do que do que está diagnosticando no adulto. Então eu tenho que permitir que ele se desenvolva para que ele seja independente. Tá? Então a minha ideia, e como hoje o nível de... Olha, eu não quero desautistar ninguém, porque o nível 1, 2 e 3 é por suporte. Eu só quero reduzir suporte, que ele viva sozinho. Então eu quero que o 3 vire 2, 2 vire 1, e que 1 ele vai ser toda a vida e seja feliz. Eu tenho minhas manias, tenho as tuas, cada um, né? Sei lá, um tem ansiedade, outro tem depressão, outro tem autismo. O problema todo é que quando eu trato essa criança, ela não melhora. Então, o exemplo que eu dou no meu consultório, tá? Eu tenho uma criança de 3 anos que usa fralda e não fala, tá? Crianças de 2 anos, 3 anos pode usar fralda. Vou dizer que ela tem um suporte 2 ali, né? Eu tenho um guri de 10 anos que usa fralda e não fala. É diferente. Se essa criança que com 3 anos usava fralda e não falava, não evoluir e chegar aos 10 anos usando fralda e não falar, o suporte aqui era 2, aqui é 3. Então tu entende que na verdade não é que ele piorou, é que eu espero mais coisas dele. Porque a demanda social. Perfeito, porque na verdade a cada idade ele vai estar fazendo coisas diferentes. Há uma evolução que talvez nesse caso não aconteceu. Exato. E aí ele de 2 passou para 3. Isso. Inclusive eu tenho pacientes que eu conheci, eles estão muito melhores, mas o nível está pior. Por quê? Porque ele não conseguiu acompanhar a idade dos outros. O esperado. O esperado. Então, dentro do transtorno, claro. Então eu falo, olha, na verdade teu filho está muito melhor, mas com 15 anos eu queria que ele fizesse tal coisa e ele não está conseguindo. Então ele está precisando de mais suporte, né? Então, apesar de ele estar muito melhor, ele talvez até o nível está igual ou piorou. Sim. E a ideia, então, isso é que eu possa O que é a ideia? É que eu trate precoce e eu vá tirando suporte. Claro. Né? E que daí, porque alguns suportes para o autismo, eles são até independentes de pessoas. Então, eu usar um fone é um suporte, entende? Eu chegar um pouquinho depois é um suporte. Sim. Então, e tem muitas pessoas que, inclusive, criam esses suportes independentes, sozinhas, que é o cara que talvez passou a vida inteira meio sofrendo, mas foi dando conta e foi indo. Sim, e só estourou lá na frente. Claro. Né? Então, a ideia sempre é que eu possa reduzir suporte, e então eu estou reduzindo nível, porque o nível hoje é baseado em suporte. Né? Perfeito. Mas que se a pessoa é autista e que tem vida plena e independente, né? Tá. A gente está quase no fim, mas por mim eu vou te dizer que eu não terminaria nossa conversa. Também está bem agradável também. Eu falo bastante. Se deixar, eu fico 5 dias aqui dentro. É bom que eu aprendo, porque eu tenho um nível 3 de suporte em casa. Tá? É muito, muito importante que haja uma rotina na vida deles, né? Para que eles se mantenham regulados, assim, não se desregulem. Sim. Né? Agora, me diz uma coisa. Quando há necessidade de uma mudança nessa rotina, eles são adaptáveis também. Sim, sim. Eles se adaptam. Sim. Talvez demore um pouquinho e tal, mas eles vão se adaptar como qualquer outra pessoa. Sim. A grande maioria das crianças vão conseguir se adaptar. Tá. E a gente tem que ter métodos para que esse impacto seja menor. Então, quanto maior a minha rigidez, mais preparo eu tenho que ter para fazer essa mudança. Tá. Né? Mas a grande maioria das crianças, com o tempo, se readapta a esse novo contexto. Né? Mas tem exceções, sim. Tá, né? Então, tem pacientes que a rotina tem que ser tão rígida que ele é tanto sofrimento que às vezes tu volta para trás e é por isso que a gente recomenda. Então, antecipar a mudança, avisar, organizar, e o melhor dos mundos é fazer pequenas mudanças. Sim, né? Sim. Então, tu não te muda de cidade de um dia para o outro. Né? Mas isso até às vezes Josomar, eu consigo um emprego melhor em outra cidade e ele vai piorar se for para outra cidade. Olha, talvez sim, mas se vai melhorar o conforto de vocês, financeira, a qualidade de vida, a médio prazo, a vida dele vai estar melhor, te muda, você entende? Claro. Mas se eu tenho que mudar alguma coisa, escola, né? Tá, leva a conhecer, apresenta, mostra a foto da prof, começa a avisar,
vai num recreio, fica no pátio. Então tu vai trabalhando isso devagar. As pessoas com autismo verbais e que contam assim, eles falam que não ter a previsão gera muita angústia e muita ansiedade, sabe? Então, para eles também é muito ruim isso. Então, fazer mais lento, paulatino, funciona melhor. E antecipar, se tu puder avisar o que vai acontecer, né? Josemar, todo não verbal vai ser nível de suporte 3? Necessariamente, ou a maioria? Difícil a pergunta no sentido assim que tem pacientes é que daí isso é complexo porque eu falo, isso não está escrito assim. Sim. É que eu acho que dependendo da criança tu tem até níveis de autismo diferentes em cada item. Assim, eu entendi, né? Claro. Então teria que a maioria das crianças que são não verbais vão ser nível 3. Tá, sim. Tá. Porque não consegue pedir as coisas, vai precisar de suporte. Tá. E porque quando a gente fala em comorbidade, a principal comorbidade do autismo é a deficiência intelectual. Tá? E a maior probabilidade de eu não ser não verbal quando eu tenho deficiência intelectual junto. Então, além de eu ter o autismo, eu tenho dificuldade de lembrar das coisas, gravar, né? Mas eu posso ter um autista não verbal, que é independente no dia a dia. Inclusive, eu tenho pacientes que são não verbais e alfabetizados e escrevem. Né? Então, assim, se tu for ver, ele é independente, faz as coisas, só que ele tem muita dificuldade na comunicação verbal, então ele escreve, dita a letra e tu escreve para ele, né? Então, só que isso é mais a exceção. Tá. Na média, falar é um marcador de maior chance de ser independente. Sim. Mas não quer dizer que todo mundo que não fala não pode ser, né? Porque a gente fala com probabilidades, sim, né? Sim. Mas então falar parece ser favorável eu ter um nível 1. Então a maioria dos níveis 3 acabam não sendo verbais, funcionais, assim. Eu tenho desde que eu comecei a me relacionar com a Renata, então eu conheci o Tobias, eu tenho muita curiosidade sobre o assunto, muita. Sim. Então, bastante. Se tu vê, conversando eu já sei de umas coisinhas tal, né? O que eu queria tentar entender, eu não sei se é possível explicar, para ti deve ser tão fácil de entender isso. Eu digo, eu estou estudando autismo há 12 anos já, né? E acabo sendo chamado para conversar, palestrar. Sim. Então, boa parte do meu dia é estudar autismo. E honesto, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Mais inseguro eu fico. Eu digo, quem tem muita segurança, eu fico um pouco assustado. Porque eu passo lendo isso e cada dia eu tenho mais dúvida. Todas essas inseguranças. E se tu não tem esses conhecimentos, é muito fácil. Isso aqui é autismo, isso aqui não é. Eu digo, não é, mas eu quero ver de novo, porque eu não sei se não é, porque eu tenho medo. Então assim, talvez não seja fácil, tá? Né? Entendi. Eu queria... Primeiro assim, quando eu conhecendo o Tobias e tal, e a Renata, para que eu pudesse ajudar ela da melhor maneira possível, e ele, né, obviamente, eu marquei os terapeutas dele para eu conversar. Perfeito. Eu marquei terapia para mim, porque eu não queria ir lá atrapalhar o cara 10 minutos do trabalho dele. Então eu marquei uma sessão de terapia para mim, para eles me falarem sobre o Tobias, porque é individualizado, não adianta eu estudar o José lá, se o Tobias é o Tobias, né? Então eu fui lá para escutar eles e tal. O que acontece no cérebro deles, dos não verbais, por exemplo, que, por exemplo, eu sei que eu quero um copo de café, mas eu não consigo dizer que eu quero um copo de café. O que acontece dentro do cérebro que não consegue... Eu sei que eu quero isso aqui, é isso aqui que eu quero. Mas eu não consigo te dizer que é isso aqui que eu quero. Dá para explicar isso? É que tem várias teorias das causas, mas é que isso é a grande característica. Então, ele sabe o que ele quer, só que o cérebro dele não aprendeu como passar a mensagem, não aprendeu como escrever.
Como escrever, eu falo, Sim. né, verbalizar. E é por isso que a gente aumentar a capacidade de comunicação da criança é um libertador. Sim, né? Porque ela consegue, então eu quero isso, eu não quero, eu tô com sede. Legal. E é por isso que a gente treina muito no início, sim, não, responder perguntas, porque eu posso não estar falando, mas aí tu fala por mim. Tu quer suco de laranja? Sim ou não? Ah, legal. Então, com uma palavrinha só tu já liberta muito a criança. Claro. Né? O tablet também. Mas isso são vias neuronais. É super complexo e existem ramas da neurociência que só estudam isso. Né? Ali a professora Carmen da URGS, né, que faz pesquisa em autismo. Pode convidar ela que ela vem aqui, ela vai falar um monte de coisas de ciência. Que legal. Né? É basicamente isso. O sistema que a gente utiliza para formatar essa é a grande falha. A grande questão do autismo é essa dificuldade nessa interação, nessa comunicação, nessa formatação da fala e da interação, porque só fala com interação não é autismo. Perfeito, porque eu posso falar copo, mas eu não estou falando nada. E eu posso não falar. Perfeito, e está me comunicando. Comunicação gestual. Perfeito. Né? Inclusive, um dos sintomas mais precoces do autismo é falha de comunicação gestual, porque o gestual vem antes da fala, claro. Né? Tchau, tchau, beijinho. Então, uma criança que não dá tchau, tchau, que não dá beijinho, não está se comunicando. E o inverso é verdadeiro. Eu tenho uma criança que não é verbal, que fala tudo, faz mímica. Né? Então, autismo é comunicação. Não é fala. Isso é importante dizer, não é só fala. Não, si. não. É comunicação. É comunicação. É eu conseguir me comunicar ou não. Exato. Né? Tanto que não é incomum eu ter que trabalhar. Por que a gente fala tanto do apontar? Sim. Quando eu aponto, eu me comunico, eu mostro. Então, eu estou trabalhando primeiro a comunicação não verbal dele para depois ir para verbal. Perfeito. E se um dia ele não vier falar, ele apontar, eu faço ele falar pelo tablet. Então, eu estou treinando comunicação. Claro. Exato. É uma evolução. É por isso que eu falo para as famílias. Claro que tu não quer um filho alfabetizado, mas a gente tem que começar pela parte da interação e comunicação, porque é a minha base. Depois eu vou construindo. Não adianta eu já começar a tentar trabalhar com alfabetização. Uma criança ainda não está se comunicando ou não tem a noção da questão de fala. Tá? Então, mas é lógico que tem algumas crianças que vai trabalhando tudo ao mesmo tempo. E como eu disse, às vezes estão alfabetizados e não estão falando. Perfeito. Né? E daí para ver como o cérebro é muito interessante. Ele está usando a via da leitura, mas não está usando a via da fala. Mas é complexo. É por isso que é isso. E eu só para pegar o tema ali que o senhor disse, né? Eu fui falar com os terapeutas, tá? Sim. Uma coisa que a gente fala pouco é do apoio às famílias, tá? Então, assim, as famílias estão sob estresse de alta demanda e de maneira geral a gente esquece isso, tá? Poucas redes de apoio, pouca terapia, pouco apoio para essas famílias. Perfeito. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que melhorar. Perfeito. Né? Nós fizemos um episódio semana passada, né, com uma psicóloga também, e aí a gente falou mais sobre as famílias. Perfeito, né? ótimo. Porque assim, a família precisa também, além da criança precisar de uma rede de suporte para ela, para quem está dentro, para a família, para a mãe principalmente, que é quem mais vira uma cuidadora às vezes, mais do que mãe, precisa ela também de uma rede de suporte para que ela se mantenha forte para continuar cuidando do filho. E eu bato nisso todos os dias. Nós falamos sobre isso na semana passada. Perfeito. Né? Uma psicóloga que dá pai de esteio, inclusive. Isso, rede de apoio, né? Para essa mãe, a família tem que estar bem para poder cuidar da criança. Né? E então, terapia, se precisar. Né? E aquela coisa, a rede de apoio de. Ela pode ir no cinema, né? Então alguém fica com a criança, ajustar a qualidade. A gente fala assim, principalmente nas pessoas com menor poder aquisitivo. Eu moro numa cidade, eu vou fazer terapia na outra, essa criança fica. E a mãe fica o dia inteiro lá esperando o ônibus para voltar, e a comida e o dinheiro. Então, eu acho que a gente tem que olhar, quando a gente fala em autismo, uma coisa mais ampla, familiar. Exato. Né? E a gente falha às vezes. Falha às vezes não, a gente falha sistematicamente nisso. Às vezes a gente fala somente do indivíduo com o TEA, né?
Mas esse indivíduo com o TEA tem todo Isso. um mundo na volta Exato. dele que funciona para que ele funcione. Exato. E esse mundo também sofre, cansa, Exato. né? Se estressa. Porque não dá para romantizar também, porque não é uma vida de fácil. Eu sou muito crítico da romantização do autismo, né? E isso é frequente, né? Não parece que é uma dádiva, né? A mamãe teve uma dádiva e ali eu com a Renata como... Né? Esse irmão, né, que o maninho que tu deixou então na escola, porque tu for levar o mano na terapia, ele ficou com menos atenção, né? Então o mano sofre também. Então tu tem que olhar a família como um todo, né? E eu acho que romantizar não, né? Porque o diagnóstico de autismo está vinculado a ter prejuízo, né? E ter sofrimento e prejuízo não é dádiva, né? Perfeito. Olha, você... Porque eu já escutei isso, sabe? Às vezes até na internet, assim, eu tenho autismo, mas nunca sofri por isso. Então tu não tem autismo, você nunca te atrapalhou, tu não sabe. E inclusive acham desrespeito com as famílias que sofrem. Né? Tu tá brincando com transtorno, tu tá se aproveitando disso, talvez, não sei, né? Por quê? Né? São questões também múltiplas, mas eu considero só existe autismo quando existe prejuízo e de parte dessa questão de algum tipo de sofrimento, né? E pode ser sim. Por isso, quem vê cara não vê autismo, né? Perfeito. Então eu posso estar internamente muito ruim para estar aqui, me descontrolo, me machuco depois. Então, por isso que tem que olhar com calma, entender cada caso e até para não pré-julgar, né? Perfeito. Existe uma idade limite para a criança falar? Sim. Eu li em algum lugar que são até os 8 anos. Ah, não. Dentro do autismo? Isso. Não tem. Não? Não, é que tem um artigo, um estudo que nesse trabalho, as crianças que não falaram até os 7 anos reduz a chance. Mas não quer dizer que não vai falar. Não quer dizer. Porque até, pelo que eu percebi do que eu li, sugeriram que se não falou até 7 anos, então quem sabe tu não coloque esforço para uma outra coisa, porque a probabilidade de falar é tão pequena que já não vale mais a pena. Entende? Eu não sei assim, nesse trabalho, ele mostra assim que depois de 7 anos a chance de falar é muito pequena mesmo. Tá? Mas primeiro tem pessoas que falam. E a gente tem que entender a comunicação não só como fala. Né? Então, eu posso não falar, mas eu posso ampliar a capacidade de comunicação da pessoa e melhorar a qualidade de vida dela e da família. Então, talvez é que falar é um marco importante, assim, né? Então, para as famílias é muito importante isso. O que talvez a gente não possa se perder é ficar focado no falar e esquecer as outras formas de se comunicar. Então, vamos reforçar o tablet, vamos reforçar gestual, ele está alfabetizado, ele escreve, né? Então, não focar só no falar, mas tem isso sim, mas dizer que não vai falar, eu acho muito complicado isso. Entendi. Né? Acho muito complicado. Mas mantenha num bom fono, mesmo que ele não vá falar, porque o fono vai fazer ele se comunicar de outras formas, melhorar a comunicação. O fonoaudiólogo é o profissional da comunicação. Perfeito. Tá? É lógico que eu posso ter um fonoaudiólogo, olha, a minha capacitação é em disartria, que é mais para idoso, ou a minha capacitação é mais fonológica, mas ele avisa, ó, esse caso não é para mim, vai em alguém que trabalhe em comunicação. Perfeito. Né? Mas, em tese, o fono vai ampliar a comunicação. Claro que existem outros profissionais que também podem trabalhar isso, né? Então, musicoterapia para trabalhar a comunicação e o próprio ABA trabalha a comunicação, né? Então, através de PECs, né? Através da comunicação alternativa e aumentativa, mas em tese o fonoaudiólogo é o profissional da comunicação.
talvez ele não esteja capacitado nessa área de comunicação alternativa, tu troca, né? Sim, Ele vai, o ideal é que ele te avise isso. Perfeito. Né? Mas dizer que não falou até o 7, não vai falar, né? Claro, é que é um pouco complexo isso, porque é verdade que quanto mais eu demoro, começa a diminuir a minha chance de eu adquirir aquilo ali de forma tão funcional, né? Então, eu sou não verbal aos 20. Claro que, olha, eu fiquei 20 anos na terapia, investindo, e não com... A gente tem que ser... E essa aqui também é a romantização, assim, a gente tem que ser um realista. Sim, olha, a chance de falar é muito pequena, e talvez, isso que eu falo para as famílias, assim, e não é ser cruel, mas assim, talvez eu não venha falar. O que nós vamos fazer com isso? E principalmente, como é que a gente vai se organizar? Que é o que eu estava falando lá do início, perfeito, né? Se eu tenho uma criança que tem uma menor chance de ser independente na fase adulta, para os pais é muito importante, porque eles precisam se organizar para o futuro. Claro. Quando eu não estiver mais aqui, quem vai cuidar? Onde ele vai viver? Eu ia viajar, mas talvez então eu vou guardar um pouco mais de dinheiro para a previdência privada dele, para quando eu não estiver aqui, quem cuidar dele ter um dinheiro. Então, tu programa, né? Então, e eu até brinco com meus pacientes, eu posso perder meus pacientes, assim, porque não gostaram do que eu falei, mas eu sempre ser realista e vou te falar a verdade, né? Então, e às vezes negar algumas coisas é complexo. Mas taxar, não está falando com 4, não vai falar. Eu já tive pacientes que não falam com 4, agora estão falando. Então, assim, gostaria até de ter uma bolinha de cristal. Porque até se eu tivesse a idade que isso acontecer, eu dizia, nem faz fono, porque com 4 ele vai falar. Né? Então, não dá para cravar. Mas tudo que eu demoro mais para adquirir, menor a chance de eu adquirir. Perfeito. Né? Olha só. Bom, a gente está chegando no fim, a gente tem um roteirinho final, doutor. Mas antes... eu queria falar que assim, eu agora que sou um padrasto atípico, eu tenho um filho que está aqui, o Heitor, que ele é típico, né? Uhum. E tenho uma filha de 17 anos típica também. E então hoje, por exemplo, com o Tobias, a gente valoriza, por exemplo, eu valorizo coisas que eu não valorizava antes. Por exemplo, cada evoluçãozinha que o Tobias tem, para mim, era uma coisa tão natural que eu não parava para pensar com o Heitor e com a Luísa. Hoje, quando o Tobias pede sozinho para um dia muito frio para pegar o aquecedor do jeito dele, começa ele a procurar o aquecedor em casa porque ele está com frio. E a Renata vai atrás e descobre que o que ele quer é o aquecedor, ele vai lá e liga o aquecedor, deita e se tapa. Querido. Isso para nós, assim, a gente chega a pular de alegria, que é uma coisa que para mim era tão natural. Hoje, para mim, é uma vitória. Isso, porque é super complexo. É muito para eles, né? Então, para eles... Para nós também, é que... Parece banal, porque na média a gente consegue, mas é complexo. Mas é complexo. Claro que é complexo. Claro, já é complexo. É complexo. Para eles é um pouco mais, né? E alguns ganhos, desculpa me interromper, não, claro, são marcadores, assim, no sentido de melhoram muito a vida da pessoa. Claro. Então, eu, de novo, não preciso tirar o título de ninguém, mas se a pessoa tem uma vida mais tranquila, mais, né? Então, ele podia ficar com frio. Perfeito. E se desorganizar e começar a chorar e gritar. Ele foi pegar o... Então, olha, e acionou, então ele resolveu o problema dele de uma forma mais natural, né? Deu a entender, então... E ele não falou, né? Então é isso. Então, é melhorar a vida da pessoa. A gente pula, né? Se abraça quando ele começa a fazer alguma coisinha diferente. O que ele fez de diferente, amor, também? A Renata estava tomando banho e a Renata fala para ele, depois do banho vamos botar roupa. Aí a Renata estava tomando banho, ele entrou no banheiro, olhou ela sem roupa e falou, mamãe, opa, o quê? Não, mamãe não, falou, opa, o quê? Pegou ela na mão, abriu o guarda-roupa, puxou uma blusa e deu para ela. Então vem cá, eu vou me secar. Para ela depois botar roupa. Para nós é uma assim, meu Deus, olha o que ele está fazendo, né? Maravilha. O que foi mais que ele pediu? Preciso falar.
Eu fico tão contente. Teve uma antes, qual que foi? Antes do aquecedor, não teve? Ele pede para andar de carrinho de rolimã, só que ele é malandro agora, ele tá de malandragem, ele engana a gente. Eu desci com ele, com o Heitor e a Renata, nós 4 descendo de carrinho de rolimã. A gente mora em Santa Rosa. Aham. E aí, esses dias, ele pegou o carrinho de rolimã e veio até aí e me trouxe. Aí eu falei, tu quer andar de carrinho? Eu falei, Renato, vamos lá andar de carrinho com ele. Fomos andar de carrinho, ele deu uma descida, levantou e saiu caminhando, porque ele queria ir no mercado comprar bala. Mas olha que bicho inteligente, cara! É isso. É muito malandro. Eu falei, mas é ligeiro. A minha pergunta é a seguinte, ó. Eu brinco às vezes com os pais, né? Tá aprontando? Tá? Então tá melhor. Né? Não, ele pediu para tomar banho. Chegou 8 da noite. Não é que tem o horário que ele toma banho, mas é sempre uma briga, né? Banho, 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 banho. Aí ele vai, mas com o Heitor é pior a briga, né? Porque tendo ou não transtorno é criança. Exato. Né? Exato. E eu falo, a gente não tem que ver tudo pela ótica do autismo. Exato, perfeito. Né? Criança, tá? Mas isso aqui, não, isso aí é birra porque ele quer a boneca, ela quer o carrinho, aí. Deixa ter o piti, tá na lei. Exato, perfeito. Nem tudo é um ser humano. Exato. Aí ele pegou a Renata na mão e nós estava lá fora, pegou ela na mão, falando, foi lá, levou ela no banheiro porque ele queria tomar banho. Aí ela botou ele no banho, deu shampoo, ele toma banho sozinho. Também são coisas que a gente vai, nossa, que legal. Mas tomar banho sozinho é um marco importante de independência. Olha, viu que legal. A minha pergunta em relação a isso vai ser minha última pergunta agora existe, por exemplo, o meu filho agora, o Heitor, tem convivido com o Tobias bastante e às vezes o Heitor vai para terapia com o Tobias para ajudar, tipo, tu espera agora, tua vez, sabe? E parece que funciona muito bem. E o Tobias é apaixonado, assim, pelo Heitor. O Heitor chega lá, ele beija o Heitor. E imita ele, imita tudo que o Heitor vai fazendo, vai escovar dente, a Renata fala, imita o Heitor, ele vai lá e imita também. Então, a gente percebe um benefício pro Tobias quando o Heitor tá lá. Tipo, o Tobias já me tirou de dentro da piscina no verão, me pegou no braço, me levou até a saída da piscina para ficar só ele e o Heitor brincando. Sim. Então a gente vê um benefício na convivência pro Tobias. A pergunta minha é, para uma criança típica, há um benefício também em conviver com uma criança atípica? Principalmente na diversidade, entender diferenças, né? Crescimento de empatia. A criança cresce como um todo. E essas terapias em dupla, né, em que a gente utiliza uma criança para ajudar a outra, funciona um monte. A gente sempre aprende, né? É verdade. Um aprende com o outro. Né? Então, legal, né? Eu acho que é um benefício mútuo. Que legal. Ô, amor, o Heitor tá... Ô, Heitor, vem cá. Vem cá que nós fizemos tudo aqui, que nem tá em casa. Vem cá. Vem aqui. Oi? Esse aqui é o Heitor, ó. Quero mostrar pro pessoal quem é o Heitor, que tem um irmão, né? Como é que é o nome do teu irmão mais novo? Tobias. E o Tobias, biologicamente, ele é 1 ano mais velho, né? Mas por que ele é mais novo? Porque ele é autista. Isso aí, daí tu tem que ajudar ele, né? Ajuda, né? Isso aí. Então manda um beijo pro Tobias ali. Olha lá pra câmera 1 lá, ó. Beijo, Tobias. Isso aí. Então tá, a gente vai pro fim, mas a gente então tem um roteirinho pro final. Primeiro eu vou pedir desculpa de tomar tanto tempo assim, mas para nós hoje foi uma aula se me deixarem, espero ter ajudado e fico feliz, de novo agradeço o convite. Muito se me deixar, bom. eu fico 3 dias falando, viu? Né, eu gosto, eu estudo, eu gosto das crianças, eu gosto do que eu faço, então... Aqui pro roteirinho final, então eu sempre pergunto se houve uma pergunta que o doutor estava esperando e que não saiu. Eu acho que a gente abordou diversos pontos. Eu fiquei bem contente. Né? Então, eu acho que não. Acho que foi tudo... E tu viu que eu estudo um pouquinho, né? Estudo sobre autismo. Não, acho que foi tudo bem... Eu ando dando uma estudadinha para não passar tanta vergonha. Não. E para ajudar a Renata e o Tobias, claro. Eu queria, então, se o doutor pudesse deixar um recado para quem vai nos assistir,
quando vai para o ar essa daqui, na última quinta-feira desse mês. Então aí o senhor pode olhar nas 6, Adriano? O senhor pode olhar nas 6 e deixar um recado para as famílias, para os papais e mamães aí que estão dentro do espectro. Primeiro, naqueles que têm uma suspeita, né? Então, levem a dúvida ao pediatra, peçam ajuda, não fiquem sofrendo, né? A gente deve intervir precoce, de novo, intervenção precoce sim, diagnóstico precoce sim, mas não precipitado, né? E para aquelas crianças que vão fechar o diagnóstico, que têm o transtorno, eu acho que a gente tem que construir uma rede de apoio para permitir que essa criança entregue tudo o que ela possa, e o importante é ser feliz. Então, se apoie nos terapeutas, no médico, encontre uma pessoa que confia, né? E a gente vai junto nesse caminho, né? Minha dificuldade é olhar para a câmera 6, né? Eu fico olhando para vários lugares, né? Então, eu acho que sozinho é complexo, né? Então, fez o diagnóstico, vamos ver o que essa criança precisa, vamos trabalhar para que ela possa ter e ela entregar e evoluir no máximo do potencial dela. Acho que esse é o grande objetivo do tratamento, né? Legal. Então, doutor, vamos lá, olha só. Mais uma vez agora, antes de finalizar de vez, eu quero agradecer demais a presença aqui. Nossa, foi uma aula. Eu acho que eu perguntei tudo que eu queria saber e mais um pouquinho. A gente sabe que a vida de vocês é corrida, a gente sabe que você teve que fazer um esforço enorme para estar aqui, mas de verdade agradecemos muito a tua presença. Eu fico feliz pelo convite, muito feliz mesmo. No final, então, eu vou... Um Golecast, né? Eu sempre falo isso no final. Por que o nome do podcast é Um Golecast, né? Porque nós entendemos que o nosso convidado, ele traz sempre a garrafa cheia do conhecimento. E por mais que o senhor tente, e por mais que fosse possível, primeiro, por mais que o senhor tente passar tudo que o senhor sabe, não vai conseguir. E se conseguisse, nós não íamos absorver. Muito provavelmente. Então, o nosso convidado vem aqui e deixa um gole daquilo que ele sabe para nós e para o pessoal que vai assistir. Por isso, um Golecast. Tá? E aí, no final, não sei se o doutor viu aqui embaixo, tem um negocinho com umas tampinhas e tal, e aqui na mesa tem um furo, né? Por quê? A gente pede, então, para que o nosso convidado sempre pegue a tampinha daquilo que ele bebeu e deixe aqui para nós como se fosse uma forma de deixar a sua energia aqui no podcast. Então, faremos. Eu vou pedir para... Renata, tu faz o cortezinho para nós? Então, a Renata vai dar o ok, daí o senhor pode pegar a tampa e colocar no buraquinho da mesa. Pode ser? Então, manda. Vamos colocar ali, então. Aí, show. Sabe que eu guardo tampas. Tem uma música... Não sei. Que tu goste muito, assim. Música? A gente vai botar nesse corte dessa tampinha. Olha, sabe que não... De escolha assim tem dificuldade, posso pensar. Então depois pode mandar pra Renata por Eu WhatsApp. gosto de rock, viu, então. Legal. Qual coisa do Nirvana. Que legal. Então tá, era isso, doutor. Muito obrigado pela aula que Desculpa a gente se falei demais. Não, falou o necessário e ensinou muito pro pessoal. Obrigado de verdade. Depois a gente tira uma fotinho ali, claro. Porque depois a gente vai vir para esse painelzinho para trás de mim aqui. Tá bom? Vamos para um então, Adriano? Tá na 1 já? Tá na 1. Salve, gente. Obrigado por quem nos assistiu, vai nos assistir depois. Espero que vocês tenham gostado tanto dessa conversa quanto eu gostei. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi. E se alguém tiver alguma dúvida, depois quando sair os cortezinhos, mandem lá que a gente se compromete em contatar o doutor ali para tirar qualquer dúvida que venha a surgir, beleza? Então até a próxima quinta-feira.